Você já pensou em ser invocado em outro mundo por engano? Bom, isso aconteceu com esse Proto e de verdade, eu não sei se ele é um grande azarado ou um baita sortudo, já que ele tá cheio de habilidade roubadaça, apesar delas parecerem meio inúteis, né? E claro que pra continuar essa história, você tem que se inscrever aqui no canal. Então vem fazer parte da nossa pequena grande comunidade que tá com a meta de 40 mil inscritos. E não esquece de curtir e comentar bastante pra não perder os próximos lançamentos dessa temporada, como o Solo Leveling, que tá voltando e tá insano. E dito isso, bora pro anime. Um simples assalariado é convocado a Mildgar por um feitiço de invocação, onde a deusa Nolin o dá as boas-vindas, e em seguida ela pede desculpas porque na verdade ele foi invocado por engano, já que o seletor de Isekais escolhia vários alvos de vários mundos diferentes e por algum motivo ele acabou preso nessa situação fora do roteiro. Fica a dúvida, você acha que ele ganhou ou perdeu esse gacha de Isekai? E aliás, talvez o caminhão do Isekai seja mais preciso, né? Mas voltando, a deusa avisa que esse feitiço era tão perigoso que acabou sendo proibido, já que poderia fazer com que Mildgar entre em colapso. Mas aquela bosta de nação a ativou em condições imprudentes, mas ao perceber, ela interveio e o trouxe até ali. Ao contrário dos alvos adequados ao feitiço que foram invocados em segurança no Sacro Império de Sidônia, quem ativou o feitiço, fazendo Takumi perceber que ele era um erro, então por isso ele pede que ela o envie de volta. Mas Nolin responde que isso era impossível, afinal ficou tão irritada que fez com que mais ninguém consiga usar esse feitiço proibido novamente, e além disto, ele não tinha mais um corpo para retornar, já que sofreu alguma sequela com o erro, e por esse motivo ela sugere que ele tente ter uma nova vida como morador de Mildgard, fazendo Takumi questionar se também seria invocado em Sidônia, mas a deusa diz que aquele lugar era muito problemático, e como ele era um erro, o tratamento que iria receber seria terrível, mas como ela se sentia culpada, iria enviá-lo a outra nação com seu super apoio, além de sua bênção, para viver em um mundo de fantasia, deixando Takumi nervoso por existirem monstros neste mundo, mas a deusa responde que para isso que servia o seu super apoio e começa a explicar sobre as várias classes de combate e produção, mas Takumi não gostava de brigas, então escolhe as classes de produção, o que Nolin achava muito sem graça, mas de qualquer modo ela atende o seu desejo e inclui diversas habilidades em um núcleo que funde ao corpo de Takumi, e em seguida ela o deseja boa sorte e o envia para o continente de Asgard. E depois de um pouso nada agradável, Takumi percebe que sua aparência tinha mudado, e além disto ele tinha alguns itens, e ao abrir seus status ele nota que possuía todas as magias elementais e admite que seria um problema se descobrirem que ele possuía a bênção de uma deusa, mas ele fica aliviado ao descobrir que conseguia ocultar habilidades, e depois de ocultar a bênção e a caixa de itens, ele começa a testar suas magias, ficando empolgado por realmente estar em um mundo de fantasia. E depois disto ele começa a caminhar em busca de uma vila e encontra uma madeira que, segundo avaliar, era de alta qualidade e podia ser usada para forjar armas ou cajados mágicos, e por isso ele decide testar sua habilidade de forja e consegue criar uma lança, e como tinha uma madeira desta qualidade neste lugar, ele usa o avaliar e encontra diversas ervas que podiam ser usadas para poções e venenos, e acaba colhendo um pouco demais, então usa sua caixa de item para armazená-los, ficando grato a deusa por essa habilidade incrível. Mas o grito de uma garota chama sua atenção e a menina se esconde atrás dele, deixando Takumi surpreso ao ver aquele coelho enorme. Para piorar, a menina dizia que não queria ser devorada pelo coelho, fazendo Takumi perceber que aquilo era carnívoro, mas com um golpe de sorte de sua lança, ele elimina o coelho, ficando grato pela bênção de Nolin, que pensava que sua bênção não tinha nada a ver com isso e nem mesmo ela tinha entendido o que aconteceu, mas de qualquer modo, ele ganha a classe de guerreiro, o que ele não queria, e a menina o agradece. Takumi pergunta de onde ela tinha vindo, então a menina se apresenta como Molly e explica que veio da Vila Bord e estava colhendo algumas ervas, mas acabou se perdendo. E ao perceber que tinha uma vila próxima, Takumi se oferece para acompanhá-la, deixando a menina empolgada. Mas enquanto isso, no Sacro Império de Sidônia, o grupo de invocados estavam confusos com aquele lugar, mas uma mulher dá as boas-vindas aos heróis invocados de outro mundo, e eles os invocaram para que salvem este mundo, e se apresenta como a imperatriz de Sidônia, Elizabeth. Mas quando a heroína olha para o seu rosto, ela recebe a bênção
bênção da deusa Nolin, junto à habilidade única revelação, fazendo ela sentir que se seguir seus instintos, iria chegar à resposta correta, e neste momento seu instinto estava dizendo que ela não podia confiar naquela mulher perigosa. Mas voltamos a Takumi, que recebe os agradecimentos dos pais de Molly por ter a salvo, e Takumi pergunta se poderia ficar nesta vila por um tempo, o que Banga concorda. E como Takumi estava colhendo materiais, ele o avisa que este lugar era rico em medicamentos, e o ferreiro Bobon diz que também tinham muitos minérios e sugere que construam uma casa para o garoto, já que a vila não tinha uma pousada. E dessa forma eles reúnem os moradores, e Takumi usa sua magia de terra para planar o local, mas ele acaba sentindo uma forte dor de cabeça, deixando todos surpresos por Takumi conseguir usar magia desta forma. Mas agora ele não precisava se preocupar, já que eles cuidariam do resto, deixando Takumi empolgado por estar começando sua nova vida. E com o passar dos dias, ele usa suas habilidades de artesanato para mobiliar a casa. E depois de mudar sua classe para alquimista e ferreiro, ele testa sua habilidade de alquimia em alguns minérios, que extraiu junto a Bobon para criar alguns lingotes, e fica empolgado porque geralmente a alquimia era composta por 5 técnicas: decomposição, extração, pulverização, síntese e recomposição. E graças a isso ele consegue criar vários lingotes, apesar do alto custo de mana. Mas mesmo assim ele continua testando sua habilidade até ser encontrado desmaiado por Molly, e depois de receber uma bela bronca de Martha por ele ter se esforçado demais, ele continuou sua alquimia com algumas pausas e frequentemente recebia a visita de Martha e Molly. E com sua alquimia ele consegue fazer alguns utensílios e ferramentas, chegando ao nível 32 de alquimia e 36 de ferreiro, já que também ajudava Bobon a criar algumas coisas na forja. E depois de ajudá-lo, ele foi até Bagan pegar algumas poções para tentar replicá-las usando as ervas que recolheu, e o processo de criação o fazia lembrar dos experimentos que fazia na infância, mas a coloração diferente das poções o deixa intrigado, fazendo ele se questionar se seria pelo processo que utilizou. E depois de alguns experimentos, ele vai até a floresta, onde come algumas ervas que o faziam mal, afinal essa era a forma mais rápida de ganhar resistência e aumentar sua magia de luz, ao usar a cura e purificação. Mas um javali fortificado de nível 25 o encara, fazendo Takumi reconhecer que aquilo era realmente perigoso, então ele arremessa uma faca contra ele, que não tem nenhum efeito contra o monstro, e ao usar sua lança para tentar se defender, ela acaba se quebrando. Então Takumi tenta usar suas magias, mas nenhuma delas surge efeito contra aquilo, o deixando desesperado. Ele tenta pensar em algo, mas acaba se deparando com uma aranha venenosa de nível 19, fazendo Takumi reconhecer que seria péssimo se ela o atacasse pelas costas, mas ele nota que ela estava machucada, e quando o javali o ataca, a aranha salta no rosto do monstro, que o arremessa para longe e volta a se virar contra Takumi, que ganha a habilidade Intuição e decide fazer uma aposta arriscada ao atingir o monstro com o primeiro estágio da alquimia, decompor, e graças a isso ele consegue eliminá-lo, além de ter ganho novas habilidades. E com dificuldade ele vai até a aranha agradecê-la por ter tentado salvá-lo, e nota que o javali tinha pego a perna dela, então ele a ajuda com sua magia de cura, deixando a aranha exausta. E ao se despedir dela, ele ganha a habilidade Domar, e a habilidade pergunta se ele queria domar a aranha, deixando Takumi surpreso, enquanto a aranha olhava de forma fofa pra ele. Confesso que é difícil ver uma aranha de forma fofa, né? Mas enfim, Takumi pergunta se ela queria vir com ele, e a aranha confirma, então ele decide chamá-la de Kaed, criando um vínculo entre os dois, e isto faz com que a aranha evolua para um monstro único, Aranha Eliminadora. E a aranha diz que estava muito feliz por estar indo junto ao mestre. Então depois disto, as pessoas da vila ficam surpresos por ele ter eliminado aquele monstro, além de estar com uma aranha enorme nas costas. E Takumi comenta que tinha domado essa aranha, e Banga diz que normalmente não se domavam insetos e afins. E Takumi responde que isso acabou acontecendo e era melhor eles irem direto ao que importa e comer aquele javali juntos. Então naquela noite eles festejaram, e ele recebeu os materiais do monstro que podiam ser usados para armas e armaduras. Mas além disso, ele também poderia vendê-los em uma cidade, deixando Takumi curioso sobre qual era a maior cidade próxima a eles. E Bagan responde que
era Bolton, e depois disto, Bobon comenta que a aldeia se tornou mais alegre graças a Takumi, o que Bagan concorda, mas apostava que ele não era do tipo que ficava em um vilarejo pequeno pra sempre. E enquanto isto, em outro lugar, uma mulher olhava o horizonte e a deusa nota que Takumi estava indo bem, e outra deusa pergunta o que ela esperava dele por lhe conceder um corpo especial e sua bênção, além de ter o enviado para o passado um ano antes do Sacro Império de Sidônia ter ativado o feitiço de invocação. Mas Nolin responde que não tinha um significado para isto. Takumi acorda em um casulo de teia e questiona o motivo de Kaede ter feito isso com ele. Ela o pede desculpas, mas como o mestre tem estado ocupado, ela se sentiu solitária, fazendo Takumi admitir que ultimamente tem feito muitos itens. Então também a pede desculpas e promete que iria brincar com ela, deixando Kaede empolgada, mas Marta fica em choque ao ver a aranha em cima dele. E Takumi começa a se explicar desesperadamente, mas a seda criada pela aranha chama a atenção de Marta. E graças a isso ela consegue criar uma bela blusa, deixando Takumi curioso se essa seda valia tanto assim. E as mulheres da vila o explicam que isso era um item de luxo e os nobres sempre compravam tudo. Então Marta começa a pedir que Kaede crie uma seda mais elástica e ela começa a produzir, deixando Takumi surpreso por ela ter entendido, mas ele a chama pra irem brincar e Kaede responde que estava ocupada, o que ele já imaginava. Takumi se pergunta como iria falar aos moradores que pretendia deixar a aldeia em breve para estudar sobre alquimia, mas Bobon o chama e entrega a armadura que tinha criado com os itens do javali. E quando Banga se junta a eles, ele diz a Takumi que iriam sentir sua falta, afinal ele precisava ir para uma cidade onde a demanda era maior para que seus trabalhos de produção evoluam, o que Takumi concorda, e Bobon o diz que alguns comerciantes iriam vir à vila em uma semana, então iriam pedir para que eles o deem uma carona, deixando Takumi grato pela ajuda dos dois. E ao voltar a caminhar, ele se depara com Marta indo jogar fora as vísceras do monstro que seu marido tinha caçado. Apesar de ser as partes mais deliciosas, mas se comerem desse modo, poderiam pegar alguma doença, já que não tinham como purificá-las. Mas Takumi resolve seu problema com a magia de purificação, fazendo Marta questionar se ele podia usar magia do elemento luz, o que Takumi confirma. Então Marta o aconselha que não use essa magia na frente dos outros, porque poucas pessoas conseguiam utilizar esse elemento e era tão raro que seus usuários viviam apenas disto, o que Takumi entende e a agradece pelo conselho. Então, com o decorrer dos dias, ele fez o seu máximo para o desenvolvimento da Vila Borde para torná-la segura e conveniente para todos, para retribuir o que fizeram por ele. E quando o mercador Papek chega à vila, ele fica surpreso com aquela muralha e depois de anotar os pedidos de Bagan, ele o apresenta a Takumi e Papek também se apresenta e Takumi o agradece pela carona e avisa Bagan que deixou umas 100 poções destas em sua casa para caso tenham uma emergência, chamando a atenção de Papek, que os pede para dar uma olhada, mas Marta chega com alguns moradores e entrega a Takumi uma roupa que tinham criado, deixando ele surpreso e emocionado pelo carinho de todos. E depois de agradecê-los e se despedir, ele entra na carruagem e pensa que considerava este lugar a sua terra natal, já que foi o primeiro lugar que morou em Midgard. E durante a viagem, Papek comenta que Takumi era muito amado pelos aldeões, deixando o Hef emocionado, e dessa forma eles se apresentam como os aventureiros de Rank C, Hatter, Ril e Bogar, dos Presas do Leão, que estavam fazendo a guarda de Papek, mas Ril fica curioso sobre o motivo de Takumi estar segurando aquela bolsa com tanto cuidado. E ele responde que seria por sua aranha eliminadora de estimação estar dormindo dentro dela, deixando todos surpresos por ele ter a domado. E Ril tenta se aproximar para dar uma olhadinha, mas Kaede dá uma bundada nele e Bogar a segura como um bebê, enquanto Papek perguntava se Takumi tinha mais daquelas poções porque gostaria de comprar algumas, o que Takumi confirma, mas Papek para de repente, fazendo os aventureiros notarem que surgiu alguns monstros. Então eles entram em formação e pedem que Takumi e Papek permaneçam na carruagem e começam a eliminar os goblins, e depois de um tempo eles terminam o trabalho e chegam na cidade depois de 3 dias. Então Takumi vai até a guilda de aventureiros junto aos membros do Presa de Leão, já que precisava se registrar para permanecer na cidade, além de registrar Kaede como seu pet
Ele até perguntou se podia se registrar em uma guilda de alquimistas, mas foi informado que não existia e que a maioria se registrava nessa guilda para usar o cartão como identificação. Então, se ele não se importasse de permanecer no rank baixo, ele apenas teria que aceitar uma missão simples por mês para não perder a licença. Então, depois disso, ele levou as poções até Papek, que admite que elas eram maravilhosas e oferece 10 moedas de prata para cada uma de cura e vigor, e as de mana ele oferece 50 moedas, deixando Takumi surpreso porque daria cerca de 7 milhões de ienes. Ele pergunta se não seria muito dinheiro, e Papek diz que na verdade ofereceu um preço um pouco menor por ele ainda não ser conhecido, fazendo Takumi pensar que isso parecia bom demais para ser verdade. Esse pergunta o motivo de alguém ir tão longe por alguém que acabou de conhecer, e talvez ele tenha um motivo oculto. E Papek sugere que caso ele esteja planejando se estabelecer como produtor, seria ideal morar em uma casa com oficina, mas Takumi responde que como acabou de chegar na cidade, ainda não tinha dinheiro para comprar uma casa, então Papek aproveita para recomendar uma das casas de aluguel que a companhia intermediava e pede que Thomas o leve, deixando Takumi surpreso ao ver o tamanho da casa, que na verdade era uma mansão, mas pelo menos ele poderia usar o depósito como oficina, e apesar de desconfiar do baixo valor, ele aceita alugá-la. Então em seguida os dois voltam à cidade e Takumi acaba notando um forte odor, e Thomas explica que este era o cheiro do esgoto, já que os dispositivos usados pelos nobres para purificar os esgotos de suas mansões eram muito caros por serem encontrados em ruínas, então de vez em quando eles contratavam sacerdotes para purificar o esgoto, deixando Takumi pensativo, mas finalmente ele consegue mudar para sua nova casa. E a primeira coisa que ele fez foi juntar alguns materiais para usar sua alquimia, e ao combinar diversas magias, ele cria um vaso sanitário que consumiu toda sua mana, mas ele estava extremamente empolgado porque não conseguia viver sem isto. Mas um grito chama sua atenção e ele se depara com Papek em um casulo criado por Kaede, que tinha o recepcionado, e Takumi explica pra ela que só as crianças do vilarejo gostavam disso, e Papek acaba adormecendo naquele casulo confortável. Os dois o pedem desculpas, mas Papek não tinha ligado para aquilo e pede para usar o seu banheiro, o que Takumi permite, mas Papek questiona que tipo de banheiro era esse. Então Takumi explica que se chamava vaso sanitário e tinha um dispositivo mágico conectado a ele, onde depois da excreção ele usava a purificação para decompô-lo em uma água limpa e uma pequena quantidade de substância inorgânica, fazendo Papek questionar se Takumi tinha aptidão para magia de luz, deixando ele em choque ao lembrar de Martha o avisando para ter cuidado quando usasse essa magia. Então Takumi o pede que mantenha sigilo, o que Papek compreende, mas na verdade ele apenas queria saber se Takumi podia criar uns 100 vasos, e ele responde que iria precisar dos materiais, deixando Papek empolgado, mas ele comenta que com certeza Takumi iria precisar de ajuda e recomenda que ele obtenha um contrato com um escravo, porque considerando os seus talentos e aptidões, seria melhor vincular um servo a um sigilo por contrato mágico, para servir como guarda e administrar a mansão, principalmente por conta da sua aptidão com magia de luz, que significava que ele era um escolhido de Deus, ou pelo menos era o que a Igreja da Luz Divina, liderada pelo Sacro Império de Sidônia, acreditava, e além disso, a Igreja da Luz acolhia qualquer pessoa com aptidão a este elemento para obter grande receita com a cura por meio de sua magia. Então não iriam ficar parados enquanto a purificação era usada deste modo para a população comum, mas ele tinha uma ideia de como obter o apoio necessário para produzirem esses vasos, mas teriam que garantir que seu nome não seja conhecido pelo público, então seria melhor ele firmar esse contrato. Mas Takumi responde que era contra comprar um servo, mas seu cartão da guild começa a brilhar com a mensagem do recepcionista, o pedindo para ir imediatamente à guild para pegar a primeira missão, já que precisava concluir uma missão no prazo de 30 dias após se registrar, senão iria perder sua licença, fazendo Takumi admitir que iria precisar de ajuda. Então Papek o leva até a companhia Mulan, que comercializava os servos mais confiáveis de Bolton, e pede que ele o aguarde, mas um jardim chama sua atenção e Takumi fica maravilhado com as flores, mas principalmente pela elfa de cabelos dourados, e a elfa manda ele ir embora, deixando Takumi confuso. Depois de se retirar, Takumi encontra com a proprietária da empresa Mulan, e Papek diz que Takumi estava precisando de um servo, apesar
apesar de estar relutante quanto ao contrato de escravo. E Takumi responde que isso não era algo comum na terra em que nasceu, então Mulan o explica que quando um contrato era firmado entre servo e dono, eles ficavam vinculados aos seus serviços. No entanto, neste reino, eles protegiam os direitos dos servos e, em termos gerais, o dono se comprometia a honrar seus direitos e fornecer alimento, roupas e abrigo. E ambas as partes eram proibidos de causar riscos à vida um do outro, além de ser proibido forçar o servo a realizar ações não descritas no contrato, e o servo era proibido de compartilhar informações de seu dono, deixando Takumi aliviado por ser diferente do que pensava. E Mulan explica os tipos de contrato, onde tinham os servos que entram nessa situação por dívidas e os criminosos que aceitavam o contrato para garantir um meio de ganhar a vida, e além deles também tinham os prisioneiros de guerra, e por fim tinham os contratos firmados com os atacados e capturados por bandidos que os forçaram ilegalmente a se tornarem servos. E Papek diz que para Takumi seria ideal um servo de guerra que não podia ser liberado sem a permissão de seu dono, já que ele era um produtor com habilidades únicas, mas Mulan pede a opinião de Takumi, que responde que gostaria de focar em seu trabalho como produtor, mas tinha que concluir missões da guilda de aventureiro, então mal tinha tempo para lidar com as tarefas do dia a dia. Então seria bom alguém para lidar com isto, mas como tinham muitos segredos sobre suas habilidades, não podia garantir que não teriam problemas. Então seria bom ter alguém que possa lutar para acompanhá-lo em locais perigosos caso precise de materiais, fazendo Mulan notar que ele iria precisar de 2 contratos, e o apresenta Maria, que foi levada por bandidos quando jovem e a treinaram para ler, escrever, calcular e fazer tarefas domésticas. E Takumi pergunta se ela poderia cuidar de sua casa sozinha, o que Maria confirma, deixando ele aliviado, afinal achou que uma pessoa tão bonita como ela não teria interesse nisto, e questiona o motivo dela ainda estar disponível, deixando Maria extremamente envergonhada. Takumi começa a pedir desculpas e, envergonhada, ela diz que só conseguia fazer tarefas domésticas e nada além disso, o que Takumi concorda. Então ela diz que não podia dormir com ele, deixando Takumi nervoso e envergonhado, e diz que isso não era necessário, deixando Maria aliviada. Então Mulan pede que ela arrume suas coisas e diz que a respeito do outro servo, no momento eles não tinham nenhum de guerra, mas Maria comenta sobre Sofia, e Mulan responde que isso não era algo para ela se intrometer e manda ela retornar ao quarto, deixando Takumi curioso. Ele pergunta se podia conhecê-la e acaba ganhando a habilidade Intuição, e pensa que um forte impulso estava o dizendo para não recuar. E além disso, também tinha a expressão de Maria, então seria melhor seguir seus instintos. E com isso, Mulan o apresenta a Sofia, a elfa que Takumi tinha encontrado mais cedo, e Mulan o diz que ela foi capturada há 50 anos em uma nação de elfos, e por vários motivos ela não fechou contrato com ninguém, como por exemplo seu ferimento na orelha esquerda e o impedimento na sua mão direita e perna esquerda, que causavam problemas em sua vida diária. E além disso, ela teve sua magia elemental e espiritual exclusiva dos elfos seladas como uma espécie de maldição, então não podia lutar, mas Takumi pede pra falar um pouco com ela, o que Mulan permite. Então depois dela se retirar, ele se apresenta e Sofia diz que era completamente inútil pra ele, mas Takumi segura seu rosto e ao olhar seus status ele fica impressionado por ela ser extremamente forte, e se conseguir dissipar sua maldição e curar seus ferimentos, os seus status retornariam ao máximo. E ao retornar, Mulan pergunta o que ele achou dela, e Takumi responde que queria um contrato com a garota, mas Sofia o avisa que não podia lutar, e Takumi responde que só precisava fazer algo a respeito disso, fazendo Mulan questionar se ele estava dizendo que podia resolver os problemas que a acorrentam por 50 anos, o que Takumi confirma e pensa que estava quase no nível que precisava, fazendo Mulan dar risada. Ela decide confiar Sofia a ele, e Takumi pergunta se era isto que a garota desejava, mas Sofia responde que não tinha necessidade de confirmar os desejos de um servo, e dessa forma Mulan lança o feitiço nos 3 para confirmar os contratos de servo e mestre, e Mulan fica feliz pelas duas terem encontrado um bom mestre. E mais tarde Takumi as leva para casa e Kaede o derruba, e ele explica que a aranha era seu animal de estimação, deixando as meninas surpresas, e em seguida ele mostra o quarto das garotas
garotas que ficam surpresas por ser um pra cada. E Takumi diz que tinham uma banheira grande que elas podiam usar à vontade. Sofia diz que iriam aguardar ele sair do banho, mas Takumi responde que não tinha um horário para tomar banho e além disso tinha um dispositivo mágico que deixava a água sempre limpa, então não precisavam se preocupar. Então no banho, Maria diz que ficou surpresa por Mulan ter deixado Sofia ir depois de ter recusado tantos contratos. Não importa quanto dinheiro oferecessem por ela, então Mulan deve ter reconhecido esse mestre que parecia gentil, mas Sofia comenta que olhou o contrato que Mulan preparou e a maioria das informações do mestre estavam em branco. E se ele estava escondendo tudo, então havia alguma situação especial por trás disto, ou compartilhar seria um problema, fazendo ela se questionar o que ele estava pensando. E mais tarde, elas são surpreendidas pelo jantar e Maria fica frustrada por Takumi ter preparado a refeição. Afinal, esse era seu trabalho e agora ela não passava de um vaso de avental, então devia pelo menos deixá-la recolher os pratos de hoje. O que Takumi concorda e Sofia pergunta se ele realmente iria deixá-la se juntar a ele. E Takumi responde que não queria que fizessem tudo separado só por estarem o servindo e ficaria feliz se pudessem aceitar, e além disso elas podiam chamá-lo pelo nome em vez de mestre. Sofia até pergunta se era uma ordem, mas Takumi nega e Maria fica empolgada por chamá-lo de Takumi. Mas vamos ao dia seguinte com Papek entregando uma encomenda a Takumi, que ao andar pela cidade encontra uma igreja e decide rezar para agradecer a bênção da deusa Nolin. Mas tinha algo que o deixava intrigado e seria sobre o Sacro Império de Sidônia, que controlava a religião deste país. E se pergunta o motivo dela ter falado mal deles, e Nolin responde que não era problema dela, deixando Takumi surpreso ao vê-la. E ela diz que como ele a ofereceu sua oração, ela o invocou rapidinho para responder a sua pergunta. Afinal, ela não tinha nada a ver com Sidônia e sua Igreja da Luz Divina, já que existiam duas religiões neste mundo, a Igreja da Criação e a Igreja da Luz Divina. Porém, apenas a Igreja da Criação adorava a Noli, enquanto a outra foi criada mais tarde juntamente ao seu deus inexistente. E após sua fundação, Sidônia utilizou a força para espalhar a influência de sua igreja, se opondo à Igreja da Criação, mas Nolin decidiu não interferir em todos os assuntos humanos, mas como resultado, Sidônia conseguiu ativar o feitiço de invocação, causando toda essa confusão, e por esse motivo ela o deu a sua super bênção, que iria durar para sempre, mas a parte da bênção que o ajudou a crescer e conhecer pessoas seria desfeita conforme ele expandia seus horizontes. Então seu tutorial para iniciante chegaria ao fim em breve, e a partir de agora ele poderia se deparar com pessoas mal intencionadas, fazendo Takumi perceber que todas as pessoas e lugares bons que conheceu foi graças à sua bênção, e agora tudo dependia dele. Mas vamos até Sidônia um ano depois, onde o imperador recebeu o relatório sobre os heróis invocados que estavam sendo treinados, e apesar de terem hesitado no começo, eles ficaram a favor de ajudá-los após a persuasão de Elizabeth. E enquanto isso, os heróis treinavam, e Yamato se lembrava de ter sido descartado em sua vida passada. E quanto a Akane, ela dizia que odiava a violência, mas Elizabeth diz que isso não era violência, e essa era a força necessária para salvar este mundo, e outro garoto manda Akane não se preocupar, afinal iria protegê-la, fazendo Elizabeth admitir que seus companheiros eram inspiradores, mas Akane apenas tinha certeza que essa mulher era perigosa. E voltamos a Takumi, que é recepcionado por Kaede deixando seu pacote cair. Quando Sofia tenta juntar suas coisas, ele usa a caixa de itens para armazená-lo e diz que iria na oficina, então não precisavam aguardá-lo para jantar, fazendo Sofia se questionar o que ele estava escondendo naquele embrulho mágico. Então ela vai sorrateiramente até a oficina, onde se depara com Takumi fazendo alguns cortes com a faca envenenada. Ele começa a se curar e diz que isso era uma loucura, mas tinha que continuar para aumentar o nível de sua habilidade. Mas Maria também era terrível, fazendo Sofia surgir de repente, e ofegante ela se joga em cima dele e questiona o que ele planejava fazer com Maria, mas acaba desmaiando, e Takumi nota que ela estava com a exaustão extrema, além de um ferimento leve na mão. Então ele usa sua magia de cura, mas apesar de ser um ferimento leve, ela tinha uma resistência alta por conta da maldição, e com muita insistência ele consegue curá-la, além de subir o nível de sua magia de luz, e em seguida ele a leva até o quarto. E Maria explica que quando ela se movimentava de repente ou ficava muito agitada, isso a deixava exausta. Então Takumi usa sua
sua magia dissipar junto à cura extra, fazendo o ferimento na orelha de Sofia ser curado, além de tirar sua maldição. E Takumi diz que agora ela devia ser capaz de lutar como antes. E com o entardecer, Sofia acorda, deixando Maria empolgada. Ela pergunta se a menina estava sentindo alguma dor e Sofia diz que seu corpo parecia leve. E se pergunta o que fazia no quarto, então Maria conta que Takumi a trouxe, fazendo Sofia lembrar o que tinha acontecido. Ela manda Maria fugir porque aquele homem não era o que elas pensavam. E Maria responde que sabia disso e ele era ainda melhor do que imaginavam. E ela mostra sua orelha esquerda que estava recuperada, surpreendendo Sofia, que começa a sentir sua magia voltando, deixando Maria emocionada por ela estar curada. Então mais tarde, Sofia vai até Takumi, que a explica que precisava de mais um nível da magia de luz para acabar com sua maldição, e sobre o veneno, aquilo era necessário para subir o seu nível ao se curar, mas conseguiu subir de nível quando curou o seu machucado, e dessa forma ele pôde usar a cura extra. Mas Sofia estava curiosa sobre o que ele quis dizer a respeito de Maria ser terrível, e Takumi explica que ela pensou que as ervas medicinais que ele tinha separado eram lixo, então jogou fora, fazendo Sofia questionar o motivo dele estar fazendo algo tão perigoso, e Takumi responde que tinha dito que daria um jeito. Deixando Sofia emocionada, ela se ajoelha diante a ele e promete sua lealdade eterna ao seu mestre Takumi Iruma, que diz que contava com ela dali pra frente. Enquanto isso, a deusa os observava com um sorriso, mas fica séria ao olhar Mildgard, um ano no futuro, com os dois heróis. Takumi fica surpreso ao encontrar apenas 4 livros a respeito da alquimia e nota que ela acabou se perdendo porque se baseava na escrita de uma civilização antiga, e ele apenas compreendia por conta da bênção da deusa que o permitia entender todos os idiomas deste mundo. E ao retornar para casa, Maria o diz que a cena da noite anterior a deixou emocionada, e Sofia até parecia uma cavaleira que promete proteger a princesa, deixando Takumi confuso com a parte da princesa, e Kaede concorda que o mestre era fofo. Takumi termina os vasos com a ajuda das garotas e comenta que estava pensando em fazer uma viagem sem rumo em busca de materiais e refeições únicas, então levaria Sofia para acompanhá-lo como guarda-costas, assim como Kaede, que era o seu pet, iria pedir que Maria continue cuidando da mansão enquanto estiverem fora, mas Maria pergunta se seria um incômodo se ela dissesse que queria ir com eles, e Takumi responde que podia ser perigoso, o que Maria não ligava, afinal iria se sentir solitária na mansão como se fosse um vaso sanitário deixada no deserto sozinha, fazendo Takumi se questionar porque todas as suas metáforas envolviam o banheiro, mas ele admite que ficaria preocupado em deixá-la sozinha, e decide checar seus status, deixando a menina envergonhada enquanto ele ficava surpreso por ela poder ser uma guerreira. E Sofia se oferece para treinar Maria, fazendo Takumi concordar em levá-la além do treinamento em conjunto. Então em seguida ele pergunta quais armas elas precisavam e Sofia começa a listar diversas armas, o esperado de uma guerreira. E quanto a Maria, ela diz que foi treinada para usar facas e Sofia recomenda que ela também use uma lança, já que poderia treiná-la. Então com o passar dos dias, Takumi forjou as armas e usou os brasões de asas na lança de Sofia e chamas na de Maria. E ao aplicar os encantamentos, ele fica empolgado ao olhar as lâminas de Maria, porque como é empregada de combate, ela precisava de facas em suas coxas, o que deixa Takumi envergonhado e até mesmo Maria sente calafrios em sua coxa. Mas voltamos a Takumi, que pensava sobre as armaduras, e como não podia pedir para medir as meninas, ele cria manequins das duas com suas proporções exatas, o que ele achava escandaloso. E Kaede pergunta se ele achava Sofia e Maria escandalosas, deixando Takumi envergonhado. Ele foge do assunto e pede a seda da aranha, e ao pensar no design, ele diz que iria exercer seu direito como mestre, deixando seus gostos comandá-lo, e depois de vários dias, ele fica emocionado com o resultado. E as meninas impressionadas pelo que ele tinha feito, Sofia até pergunta como ele conseguiu acertar o tamanho delas, e Kaede responde que ele criou bonecas delas, mas Takumi a interrompe e diz que devia ser por conta da seda da aranha, salvo só porque ela não consegue falar com as meninas, hein? Mas enfim, ele pergunta o que elas acharam das armas e Sofia responde que eram incríveis, e quando Maria usa as facas da coxa, Takumi delira com essa visão maravilhosa, apesar de se achar um idiota. Mas além disso, ele
entrega um anel pra cada, e eles iriam ajudá-las com um foco de lançar magia, além de ter algumas melhorias de mana e sua manipulação de mana, o que deixa as meninas impressionadas. E com tudo resolvido, eles foram até a guild onde as duas se registraram, e Takumi diz ao recepcionista Hans que iria aproveitar para resolver o assunto da mensagem que ele tinha enviado pegando uma missão, e ao olhar as missões com as garotas, um grupo se aproxima deles e um dos homens diz às meninas que teriam prazer de mostrá-las como faz um lugar desse fracote, afinal eles eram de rank D, então com certeza elas iriam preferi-los, mas Takumi se põe à frente e o aventureiro questiona se ele estava pensando que poderia se opor a ele, enquanto Takumi pensava que estava se tremendo de medo, mas não podia deixar ele fazer isso com suas amigas preciosas, e diz que ele era rude e vulgar, nada parecido com os membros do Presa do Dragão, deixando o aventureiro furioso. Ele dá um soco no garoto, mas Takumi cobre seu corpo com algo que quebra o punho do aventureiro. Hans continua os observando e um homem interrompe a confusão, questionando o que estava acontecendo e se aquilo era obra do garoto. E o recepcionista diz ao mestre da guild que aqueles caras quem tentaram bater em Takumi, e apresenta Baraki, o atual mestre da guild, deixando Takumi surpreso. Baraki os leva até sua sala e pergunta o que ele tinha feito, e Takumi questiona se realmente precisava falar, e Baraki responde que protegiam as informações pessoais, e Hans pergunta se Takumi usou magia, já que sentiu um leve traço de mana, deixando Takumi surpreso por ele ter conseguido sentir, e responde que não usou magia, e na verdade pegou o carvão da sua caixa de itens para cobrir a parte superior de seu corpo, e em seguida usou a alquimia para sintetizá-lo em diamante, o que explicava como ele quebrou o punho. E como as duas meninas eram muito bonitas e faziam parte do grupo de Takumi, o recepcionista sugere ao mestre que elevem o rank deles para o D, o que o mestre concorda, já que assim teriam menos idiotas tentando se aproximar, mas Takumi estava inseguro já que elas acabaram de se registrar, e Hans sugere que eles peguem algumas missões que selecionou para ajudá-los a ganhar experiência rápido, o que todos concordam. E as 3 missões escolhidas por Hans foram exterminar goblins, exterminar kobolds e por fim colher algumas ervas, e após eliminarem os goblins, Takumi comenta que estavam encontrando goblins e kobolds muito rápido e já eliminaram o suficiente para concluir a missão 3 vezes, e Sofia responde que talvez tenha um acampamento de médio porte dos goblins por perto com o General Goblin, um monstro de rank C, e diziam que era necessário pelo menos 5 grupos de rank D ou superior para vencer um acampamento destes, mas se usarem sua magia espiritual junto à magia de terra de Maria e a elemental de Takumi, eles poderiam reduzir ao máximo o número de inimigos, e dessa forma poderiam exterminá-los, deixando Takumi aflito, e Maria empolgada, mas Kaede avisa que estava prestes a evoluir, então Takumi a envia para seu espaço pessoal, deixando as meninas surpresas por ele ter usado uma dimensão móvel, e Takumi pergunta se Sofia achava que apenas os 3 poderiam dar conta, o que ela confirma. Então os 3 encontram um acampamento e Sofia diz que o espírito do vento avisou que tinham cerca de 300 a 400 goblins no local, e como não tinham pessoas, eles poderiam atacar, então com isso eles lançam suas magias eliminando diversos goblins, e um general goblin junto a um cavaleiro goblin aparecem de repente e começam a lutar. Eles enfrentam os monstros e Takumi encara o general, e graças à sua magia ele consegue eliminá-los sem nenhum problema. Então com o entardecer eles retornam pra guild completamente exaustos, onde Hans fica surpreso por eles terem concluído as missões em meio-dia e pede que eles o acompanhem até o mestre, que estava indignado e os repreende por terem lutado contra aquele acampamento, afinal eram necessários vários esquadrões de extermínio para eliminá-los, mas Kaede empurra Baraki e pede desculpas por ter demorado, deixando todos surpresos com sua nova forma, e Maria diz que ela ficou muito fofa, além de agora estar conseguindo falar, e Kaede responde que sempre quis falar com ela, fazendo Baraki admitir que eles eram incríveis, e agora as meninas eram rank F e Takumi rank E, e com o passar dos dias, Maria pergunta se Takumi poderia dar alguns retalhos de pano para ela, mas Takumi diz que ela poderia pedir o tecido de Kaede, o que Maria nega, afinal seria um desperdício usar uma linha de alta qualidade como a dela para algo assim, deixando Takumi curioso
curioso sobre como ela usaria os retalhos e, envergonhada, ela responde que precisava para criar roupas íntimas para ela e Sofia. E o mostra o design que iria criar e Takumi sugere algo diferente e até se oferece para criá-los, mas ele começa a ficar nervoso com o rosto que a garota tinha feito e retira o que tinha dito. Mas Maria pede que ele as crie e em seguida Kaede o avisa que Papek tinha chego e Takumi se depara com ele desmaiado por ter visto a nova forma da garota. E ao acordar, Papek o diz que trouxe uma solicitação do senhor de Bolton, o Marquês Godwin, que queria conhecê-lo e ele acreditava que seria por conta dos dispositivos com magia de purificação. E Takumi pergunta se isso era sobre o que ele tinha mencionado a respeito de ter um plano sobre um suporte que poderia impedir a interferência do Sacro Império de Sidônia. E Papek responde que era exatamente isso e o Senhor das Terras poderia ajudá-lo, fazendo Takumi pensar que não podia recusar, senão colocaria Papek em péssima situação. E ao se encontrar com o Senhor das Terras, ele agradece Takumi pelos dispositivos de purificar os resíduos que ajudaram no saneamento da cidade, evitando pragas. Mas Takumi pede que ele não abaixe a cabeça e Godwin diz que ele tinha uma grande dívida com ele e não se importava se isso fizesse o seu domínio ser melhor, então abaixaria quantas vezes forem necessárias, fazendo Takumi notar que ele parecia uma boa pessoa e o homem diz que além disso era grato por eles terem exterminado o acampamento Goblin, que seus cavaleiros não tinham percebido, mas gostaria que a partir de agora Takumi se colocasse em primeiro lugar, porque se algo acontecer com ele seria uma grande perca para Bolton, ou melhor, para o reino, e aconselha que ele não abaixe a guarda, principalmente quando o Sacro Império de Sidônia começar a ir atrás dele, deixando Takumi pensativo. Mas depois da reunião ele retorna para casa e Kaede o entrega os tecidos que tinha pedido, deixando Takumi empolgado. E ao terminar as roupas íntimas ele entrega para as meninas e Maria questiona se ele passou esses 3 dias criando elas. E exausto ele confirma, enquanto as meninas ficavam impressionadas com a beleza disso, além de ser tão fofinho. E Takumi pergunta se elas iriam provar, deixando as duas envergonhadas e ele nervoso. Ele até tenta consertar a situação e Sofia pergunta se ele ficaria feliz se elas vestissem isso. E Maria diz que se o deixasse feliz, ela iria vestir, fazendo Takumi correr da sala de tanta vergonha por ter imaginado as duas de roupa de baixo. E Maria comenta que Takumi era meio lardinho e pede a opinião de Sofia, que decide se omitir enquanto Takumi estava na cama, dizendo que tudo tinha ficado maluco e talvez seja pela bênção da deusa estar desaparecendo e agora tudo dependia dele. Mas claro que Nolly não tinha nada a ver com isso. O capetinho até foi visitar ele falando assim: ó, seu safado, eu sei que você queria ver, hein? Mas as meninas ficam impressionadas com as geladeiras que Takumi tinha criado, principalmente por ser tão fresquinha, e Takumi diz que estava planejando atualizar o equipamento das garotas para que tenham os melhores quando decidirem viajar e estava pensando em usar mitril e adamantina. Na guild, o nosso mano Hans avisa Takumi que mitril e adamantina eram minérios raros e talvez nenhum ferreiro de Bolton saberia trabalhar com eles. Porém, no reino dos anões era certeza que saberiam, mas por hora ele iria entregá-lo uma lista de ferreiros que moravam na região e embora ele seja um alquimista e consiga sintetizar esses materiais, seria melhor consegui-lo minerando, já que consumia muita mana e o local onde podia encontrá-lo seria na mina de Horas, que apenas a guilda de mineradores tinha acesso, porém ele poderia aceitar uma missão de caça a monstros na mina e dessa forma ele poderia minerar enquanto estivesse no local, o que deixa Takumi satisfeito, já que poderia cumprir sua cota de missão além de pegar os materiais. Mas o mestre da guilda de aproveitadores recomenda que ele também pegue uma missão de coletar madeira de Triante, que seriam os monstros que ficavam em uma floresta no caminho até Horas, e além disso ele também podia fazer a escolta de um ferreiro, sendo 4 coelhos e uma cajadada só, fazendo Takumi questionar o quanto exploradora a guild era, e Hans responde que trabalhava na escala 6x1. Enfim, Takumi responde que nunca tinha feito uma escolta e pergunta sobre os 3 do Presa de Leão que tinha conhecido, mas Baraki responde que eles estavam em outra missão, fazendo Takumi questionar quanto tempo levaria para chegar em Horas, e Hans responde que seriam 7 dias a cavalo ou 4 em cavalo monstro, porém eles só tinham carruagem com cavalos comuns, o que deixa Takumi decepcionado, mas a chegada de Ryle surpreende todos e ele explica que ainda não concluíram a missão, mas como derrotaram um búfalo, eles o trouxeram antes de apodrecer, e aliás, as espécies
espécies de monstros superiores continuavam aparecendo de forma constante, o que o mestre já tinha o avisado. Então Takumi sugere que Ryo descanse em sua casa nessa noite para voltar à missão no dia seguinte, o que Ryo aceita, principalmente por ter uma banheira, e dessa forma os dois vão até Papek, que oferece a carruagem com cavalos monstros da companhia para Takumi fazer a viagem, com a condição de vendê-lo alguns dos minérios que coletar, além de produzir mais dessas geladeiras maravilhosas, o que Takumi concorda e pede que ele não fique abrindo e fechando a porta tantas vezes, senão a conta de luz vai vir alta pra caramba. Será que ele também estende meia atrás da geladeira? Ou uma camiseta assim? Bom, enfim, continuando. Com o chegar da tarde, Sofia estava preocupada por Takumi ainda não ter retornado, e com o anoitecer, Takumi pede desculpas por fazer Ryo andar com ele, estando tão cansado, mas Ryo responde que ele não precisava se preocupar, e era uma pena que nenhum ferreiro que encontraram sabia manusear Mithril. Mas Ryo sente algo com uma hostilidade imensa à frente, e nota que não tinham equipamentos para lutar contra aquela pessoa, então pega a mão de Takumi para fugirem, mas a pessoa o chuta e diante dele estava Sofia, que questiona como ele se atrevia a tocar em Takumi, que impede que ela o corte. Em seguida, os dois pedem desculpas pelo mal entendido, o que Ryo compreende. E ao chegarem em casa, Takumi explica que precisava de alguém para protegê-lo e cuidar da casa, e Ryo fica surpreso por Kaede ter ficado tão fofa. Mas ela responde que o odiava, deixando ele frustrado ao dizer que deve ser ótimo ficar cercado por moças lindas e fofas, o que também valia para Hef e Bogar, que eram casados enquanto ele era solteiro. Mas Takumi diz que elas não eram suas namoradas, então Ryo veste sua camisa 10 e leva um belo fora das duas, que decidiram entregar seus corpos e corações a Takumi, fazendo Ryo ir pra banheira chorando. Então no dia seguinte, depois de se despedirem de Ryo, Takumi tentou usar a alquimia e uma espada de monstro que tinha derrotado, e apesar da espada tentar resistir, ele conseguiu remodelá-la em duas lâminas que tinham a característica de roubar a mana do oponente cortado, tornando ela mais afiada, e depois de 3 dias, eles deram início à missão de escoltar Degambo. A Horas e Kaede elogia a forma como Maria lidava com os cavalos, e ela responde que seria por ter cuidado de um chamado Deus Furioso na companhia Mulan. E com a partida do grupo, a guild recebe o alerta sobre os monstros estarem mais ativos, onde Takumi iria enfrentar as Triantes, fazendo o mestre torcer para que eles não encontrem uma espécie superior. Mas enquanto isso, um homem dizia a Papek que Vossa Majestade apreciou o banheiro que o ofereceu como regalia e adoraria tê-los na capital real. E além disso, a notícia sobre o problema com o esgoto de Bolton estar se resolvendo gradativamente chegou à capital real, mas infelizmente isso se espalhou um pouco demais, fazendo Papek questionar se ele estava falando sobre o Sakura Império de Sidônia, o que o homem confirma, e provavelmente eles iriam começar a se manifestar. E quanto a Sidônia, vamos a vários meses depois do presente de Takumi, onde os heróis praticavam com a espada, enquanto Akane observava Elizabeth com desconfiança. Mas voltamos a Takumi e seu grupo, que deixavam Degambo em uma barreira de proteção enquanto eles caçavam as Triantes. Sofia aconselha que utilizem a detecção de magia para encontrarem as Triantes que se pareciam com árvores, e os mostram um deles. Rapaz, eu acho que tinha isso ativo quando eu assistia Dragon Ball e nem sabia porque aquelas pedras era tiração, mas enfim, eles começam a enfrentar as Triantes e até são cercados por alguns, então utilizam suas magias para eliminá-los, até que um Triante enorme surge, e Sofia diz que aquele era um Triante ancião e usa sua magia para cortá-lo. Eles continuam tentando eliminar o monstro, mas ele se regenera, e Sofia diz que como sua regeneração era rápida, eles teriam que derrotar o corpo principal de uma vez, e recomenda que Takumi envolva sua espada em magia de fogo, o que ele obedece. E junto às meninas, ele consegue derrotar a criatura e fica surpreso ao descobrir que Triantes davam frutos. E Sofia diz que se chamavam maçãs milagrosas e eram raras porque dificilmente conseguiam comer uma. E Maria sugere que façam uma torta de maçã com elas. Mas depois da caçada, eles chegaram em horas em segurança, onde aceitaram a missão de eliminar topeiras de ferro, os piores inimigos dos mineradores, já que elas comiam os minérios, e junto a Degambo,
eles começam a minerar e ele fica surpreso por Takumi ter encontrado Mithril e Adamantita tão rápido, mas um tremor deixa todos em alerta. E Degamo diz que era uma topeira de ferro e assim que o monstro surge, Takumi usa uma magia para atordoar o inimigo. E Sofia o elimina facilmente, deixando todos surpresos. Eles questionam como ele o derrotou tão rápido. E Takumi explica que pensou que esse monstro não devia gostar de magia de luz, já que vivia na profunda escuridão, fazendo eles admitirem que isso era surpreendente. Apesar de Maria estar frustrada por ter sido uma completa inútil, mas no dia seguinte, Takumi foi até a forja de Degamo, que o ensinou sobre sintetizar e forjar Mithril e Adamantita, e como uma combinação de materiais, ele forjou uma faca com elemento de fogo. E trabalhou duro todos os dias na síntese, e graças a isso ele conseguiu criar as novas armaduras, onde a de Sofia aprimorava sua magia de vento e água, além de conceder uma resistência maior a esses elementos, e a de Maria aprimorava suas magias de fogo e terra, e também aumentava a resistência, e quanto a de Takumi, ela melhorava seus elementos de vento e raio, deixando as meninas surpresas pelo que ele tinha criado. E depois de explicar como imbuiu os elementos nas armaduras, ele mostra características da sua, que aumentava sua velocidade, mas ele acaba dando de cara com a parede, e as meninas fingem que não viram ele passando essa vergonha. Mas além da armadura, Takumi também criou uma lança para Sofia chamada Tempestade, de raridade tesouro nacional, e seus cortes eram envoltos pelo elemento de vento. E quanto a Maria, ela ganhou a lança Explosão, que criava bolas de fogo e também era um tesouro nacional. E a menina se diverte bastante com sua nova lança, e Sofia diz que se algo acontecer a Takumi, ela iria protegê-lo, mesmo que tenha que se sacrificar, e por esse motivo gostaria de ter um escudo forte e resistente, o que Takumi concorda, mas no entanto, apesar dele apreciar o seu sentimento de protegê-lo, ele queria que ela priorize a sua vida acima de tudo, deixando Sofia envergonhada. E enquanto isso, Nolin ficava feliz ao ver Takumi e aflita ao ver os heróis de Sidônia com suas espadas ensanguentadas. E um ano depois, no Sacro Império, Elizabeth diz ao rei que os heróis estavam prestes a partir para o reino de Samandor, e o rei diz que estava contando com Yamato e Akira, que prometem fazer o máximo em prol da paz deste mundo, e o rei deseja que a bênção de Annette esteja com eles. Mas voltamos a Sofia, que observava Takumi exausto e admite que apesar de ter pedido o escudo, isso foi muito exaustivo para ele, e talvez se tivesse alguém para ajudá-lo na oficina seria melhor. Mas vamos ao rei de Barkula, que recebeu uma carta de Sidônia, onde dizia que eles ouviram falar da magia de purificação e estavam ansiosos para ouvir os detalhes e assim tomar as devidas providências, mas o rei sabia que apesar das palavras educadas, isso era praticamente uma ameaça. O mensageiro de Sidônia diz ao rei que o Papa do Sacro Império emitiu um apelo a respeito dos itens mágicos de purificação usados no esgoto do reino, onde o Papa afirma que a magia de luz era uma dádiva da deusa concedida à Igreja da Luz Divina, e como a magia de purificação estava sob a mesma alçada, ele estava solicitando a entrega da patente do círculo mágico de purificação, o que o rei nega. Afinal, se for um presente de seus deuses, a própria igreja podia fazer seus círculos mágicos, e irritado, o mensageiro diz que o Papa achava imperdoável usar a magia sagrada em um item de banheiro e ordenou que entregassem quem o criou, o que o rei recusa. Deixando o homem irritado, ele avisa que o Papa estava considerando tirar todos os seus sacerdotes da Igreja da Luz Divina do reino, mas o rei não liga pra isso, deixando o mensageiro em choque. Takumi pergunta a Papek se tomar aquelas medidas contra Sidônia não deixaria a igreja contra eles, e Papek responde que talvez ele não saiba, mas existia outra religião neste reino, que seria a Igreja da Criação, que adorava a deusa Noli, enquanto Sidônia adorava Annette. Mas deixando isso de lado, o reino de Barkulo defendia a liberdade religiosa, e por isso tinham muitos fiéis na antiga Igreja da Criação, a qual os sacerdotes administravam a magia de recuperação por pouco mais de uma demonstração de apreço, ao contrário da Luz Divina, que recebia um alto valor como recompensa. Porém, tinha outro motivo que o trouxe ali, e seria um pedido, onde através do Senhor das Terras, Godwin, ele ofereceu a Vossa Majestade uma amostra de seu vaso e geladeira, o que despertou seu interesse nele, que pediu para conhecê-lo, e com um olhar nadapidão, ele diz que o rei iria compreender caso ele recuse. Mas claro que Takumi acaba concordando, e com isso Takumi contou às meninas sobre a viagem à capital real,
mal, porque não queria ser rude com o rei que o protegeu da interferência de Sidônia e queria que as meninas o acompanhassem nessa viagem de 7 dias com cavalos normais, o que as meninas concordam. E como tinham um tempo para se preparar, Takumi decidiu fazer novas capas para as duas com pedras mágicas do elemento trevas, já que poderia encantá-las com bloqueio de percepção e dessa forma elas iriam parar de ser abordadas por gente esquisita na cidade. E no dia seguinte, Maria comenta com Sofia que Takumi não se valorizava, o que ela concorda. Afinal, ele tinha boa aparência e era muito talentoso, fazendo Maria olhá-la de forma suspeita, além de ficar empolgada por Sofia estar tão apaixonada, mas Sofia foge do assunto. Mas vamos a Takumi, que estava rezando para Nolin, que pergunta onde estava sua oferenda e, aliás, ela soube que ele estava indo para a capital, então deve ter vindo orar pela segurança de sua viagem, mas Takumi diz que na verdade ficou curioso se a deusa Annette da Igreja da Luz Divina era diferente dela, e Nolin responde que era a única deusa. Aí a gente tem um furinho de roteiro, será que vocês pegaram? Volta aí o vídeo que eu sei que vocês pegaram, tem uns episódios aí atrás. Enfim, e sobre a Annette, ele aprenderia com o devido tempo, e Takumi questiona se Sidônia estar se aproximando dele tinha alguma relação com sua bênção estar sendo desfeita. Afinal, ela tinha o avisado que isso iria acontecer conforme suas ações, o que Nolin nega, afinal, eles foram a razão pela qual ele estava em Midgard. Então ia além de sua bênção, o que Takumi compreende, mas fica curioso sobre os heróis invocados por Sidônia, já que isso causaria uma grande comoção, mas Nolin revela que mexeu com o tempo e o enviou um ano antes dos heróis serem enviados, deixando Takumi curioso sobre o motivo dela ter se esforçado para enviá-lo um ano antes. Mas a deusa diz que seu tempo tinha acabado e o pede para trazer alguns doces na próxima, fazendo Takumi notar que ela desviou de suas perguntas. Mas vamos a Sidônia 10 meses depois, onde Akane, um dos heróis invocados, observava seus companheiros treinando. E voltamos a Takumi, que termina a capa das garotas com característica de ocultação, fazendo Sofia admitir que parecia que estavam recebendo algo melhor do que mereciam. E Takumi diz que elas ficavam bem com qualquer coisa que vestiam, deixando as duas envergonhadas, e além disso ele mostra o projeto de carruagem que planejava criar, já que era melhor ter algo confortável em vez de ficar pegando emprestado, apesar que ainda teriam que pedir os cavalos da guilda emprestados. Mas Mariel diz que Bolton não era conhecido como a cidade dos aventureiros à toa, afinal existiam muitos habitats para monstros e entre eles tinham unicórnios e cavalos de raças superiores a cavalos monstros. E ao irem à floresta, Takumi pergunta se esses cavalos dragões eram tão bons assim, e Sofia responde que eles eram muito mais rápidos além de resistentes, e Maria explica que apesar do nome, a sua aparência continuava de cavalo, porém eles tinham escamas cobrindo o corpo além de um chifre, e Kaede pede que eles sejam mais rápidos, fazendo eles notarem que ela estava muito animada, e Takumi explica que talvez ela esteja feliz por terem outro novato, deixando Maria com ciúmes, mas um lobo passa direto por eles e Takumi diz que as capas devem ter os ocultado, fazendo Sofia retirar a sua, porque apesar de serem boas, eles precisavam lutar para treinar, e depois de derrotar um javali, Sofia encontra um triante sem vida, o que Takumi achava ótimo, já que estava precisando de sua madeira para a carruagem, e dessa forma eles começam a coletar os recursos, deixando Kaede indignada porque queria ir rápido, então ela decide ir na frente, e no caminho ela encontra vários triantes sem vida, o que era incomum, mas um barulho chama sua atenção, e ao segui-lo ela se depara com um cavalo dragão ferido que tenta atacá-la, mas Kaede desvia, e se lembra de quando esteve na mesma situação e conheceu Takumi, e diz ao cavalo que tinha um mestre incrível que poderia curá-la, mas algumas formigas que machucaram o cavalo surgem, e com a ajuda de Kaede, eles os derrotam, e ao dizer que traria o seu mestre para curá-lo, surge centenas de formigas que o cercam, então Kaede cria um casulo com sua teia para defendê-lo, ela tenta chamar por seu mestre enquanto as formigas rasgavam a barreira, mas não tem nenhuma resposta, fazendo ela lembrar que o mestre estava muito concentrado pegando recursos, então
com certeza eles esqueceram dela e voltaram pra casa, e pra piorar, o cavalo acaba desmaiando, deixando Kaede apavorada com a situação, e com os monstros destruindo o casulo, ela o agarra e grita por seu mestre idiota, fazendo o silêncio tomar conta do local. E Takumi faz carinho em Kaede e diz que ela tinha se saído bem, deixando ela emocionada. E Kaede diz que tinha chamado por eles, mas não ouviu nada, e Takumi responde que por causa dessas várias camadas, o vínculo de mana entre os dois foi cortado. E ao perceber que algo estava errado, ele seguiu seus rastros e pede desculpas pela demora. Mas Maria fica surpresa ao perceber que aquele era um cavalo Draco, e Kaede pede a ajuda de Takumi para salvá-la. Mas sua cura acaba sendo repelida por ela, que ainda estava em alerta mesmo inconsciente. E para piorar, os monstros estavam se aproximando, então Takumi os leva para sua dimensão pessoal e pede que Kaede fique com ela até ele chamá-las, mas Sofia avisa que era muito imprudente colocar um monstro avançado em sua dimensão sem um pacto familiar, o que causaria um peso imenso em seu corpo, fazendo Takumi sentir os efeitos colaterais, e ele acaba desmaiando. Então as meninas o levam para casa e ficam preocupadas porque mesmo tendo passado metade de um dia, ele ainda não tinha acordado, e para piorar, ele ainda estava mantendo aquela dimensão mesmo inconsciente. E Kaede ainda não deve ter aparecido porque Takumi ainda não a convocou, e a menos que Kaede abra a dimensão, o cavalo Draco continuaria nela, fazendo Takumi definhar lentamente. E como tinham que fazer algo, Sofia beija a mão de Takumi para seguir a sua mana até Kaede, que a escuta. E Sofia pergunta como o cavalo estava e se poderia tirá-la dali, mas Kaede responde que ela ainda estava assustada e podia ficar confusa se aparecer de repente em um lugar desconhecido. Então Sofia sugere que ela crie outro casulo como o da floresta para bloquear sua visão dos arredores, porque dessa forma não iriam conseguir curá-la e Takumi permaneceria inconsciente, o que Kaede concorda e diz que iria levá-la para o jardim, deixando Sofia aliviada. E ao voltar, ela diz que iria comprar umas ervas medicinais com Papek, mas Maria se oferece para cuidar disto, enquanto ela ficava ao lado de Takumi para que ele a veja quando acordar. E com o passar do tempo, em seus pensamentos, Takumi sente algo quentinho, e a voz de suas amigas o chamando faz ele acordar e se deparar com Sofia segurando sua mão. E ao vê-lo acordado, Sofia se surpreende, deixando Maria maravilhada com aquela cena tão romântica. Mas Takumi diz que agora era a hora de cuidar do cavalo, e ao encontrar com Kaede, ela diz ao cavalo Draco que era dele que ela estava falando todo esse tempo e quem iria salvá-la. E Takumi pergunta se ela também gostaria de se tornar sua amiga assim como Kaede, e ativa sua habilidade Domar, fazendo o cavalo concordar, o que consome muita mana de Takumi. Com ela domada, Takumi usa sua cura superior que restaura todos os ferimentos do cavalo. E ele diz às meninas que agora tinham uma nova companheira, e Kaede pergunta qual nome ele daria para ela. Esse também seria o nome de uma folha, fazendo Takumi decidir chamá-la de Tsubaki, que seria uma árvore de folhas vermelhas e brancas, o que todas acham maravilhoso. E Kaede diz a Tsubaki que se lembrava de se sentir sozinha quando esteve ferida na floresta, além de triste e assustada, mas ao ser resgatada pelo mestre, ela ficou muito feliz e queria que ela sentisse o mesmo. Mas dessa forma, na companhia Palo, um homem perguntava se aquela garota chamada Reiva do povo fera com aptidão à magia sabia fazer algo, mas a garota responde que iria estudar para ser útil, mas o homem se recusa a comprá-la, afinal não pretendia ficar cuidando de alguém até se tornar útil, deixando a menina decepcionada. Mas o dono Burton tenta consolá-la, porque com certeza um bom mestre iria aparecer um dia, apesar de Reiva estar ouvindo isso há alguns anos. Mas a única coisa que vem à mente de Reiva é a lembrança de quando se despediu de seu irmão com a promessa de mandar muito dinheiro para casa para que ele cuidasse da mamãe. E enquanto isso, Takumi continuava em sua oficina. Takumi se prepara para ir até a oficina de Degambo para forjar algumas partes da carruagem, mas as meninas estavam preocupadas com sua saúde, por ele não estar descansando, mas Takumi responde que estava tudo bem, e antes de ir à oficina, ele vai até a guild, que estava agitada, e Hans explica que seria pelos boatos de uma criatura
criatura estar nos arredores da cidade. E até o mostra um desenho do monstro, mas Takumi não o reconhece e diz que veio registrar o seu novo familiar, deixando Hans curioso, mas como ele já registrou uma aranha assassina, ele não iria se surpreender, mas claro que ele estava errado, porque ao se deparar com Tsubaki, ele fica em choque, assim como todos da guild, porque essa era a criatura que estava rondando a cidade, e até o mestre da guild aparece para dar uma bronca em Takumi. Mas enquanto isso, Sofia lembrava da conversa que teve com Mulan, que infelizmente não tinha nenhuma serva que se encaixe com suas condições, mas ela estava feliz por ver que Sofia mudou desde que firmou contrato com Takumi, e dessa forma Sofia encontra com Maria, que diz que Takumi parecia exausto, e até tem pulado refeições, o que Sofia concorda e comenta que queria ajudá-lo, mas não sabia usar alquimia, então se oferece para ajudar na cozinha, o que Maria recusa, mas ao olhar para Sofia, ela comenta que ela mudou bastante, e seu lado elegante estava adorável, deixando a menina envergonhada. E depois de terminarem as compras, elas vão buscar Takumi na forja, mas se deparam com ele adormecido, e Degambo diz que estava tudo bem, ele acabou adormecendo por trabalhar diversos dias praticamente sem descanso, mas como ele estava feliz trabalhando, ele não conseguiu pará-lo, porém, se continuasse dessa forma, em algum momento ele entraria em colapso, o que deixa as meninas preocupadas. Mas vamos ao dia seguinte, com Takumi feliz pela carruagem estar pronta, ele pede que Tsubaki a puxe para fazerem os testes, enquanto as meninas estavam em choque com aquele interior exagerado, e Takumi explica que tentou encantar com a expansão espacial, criando praticamente uma casa com 5 quartos, sala, cozinha e banheiro, e sem contar que mesmo com Tsubaki correndo, eles não sentiam nada, e ao perguntar se Maria queria adicionar algo, ela sugere que adicionem lâminas nas laterais para deixar mais legal, o que Takumi achava estranho, mas mesmo assim eles continuam o teste correndo pelas cidades, até que o dia da viagem finalmente chega e Takumi cumprimenta os presas de leão que participariam da escolta de Papek e Godwin, que ficam maravilhados com a carruagem de Takumi. O senhor local até tem que controlar Papek, que estava delirando com aquilo, e depois de elogiar o trabalho de Takumi, Godwin começa a fazer vários comentários e até diz que não se importaria de pagar 100 platinas por uma carruagem dessas, o que deixa Takumi sem palavras, mas com isso eles começam a jornada até a capital real, e em sua carruagem, Godwin dizia que Takumi fez grandes contribuições ao seu domínio e certamente se tornaria conhecido pelo mundo, mas infelizmente o seu talento iria atrair todo tipo de gente, e por esse motivo precisava protegê-lo, o que não seria fácil, vindo do Sacro Império de Sidônia, então não podia abaixar a guarda. E enquanto isso, em Sidônia, Akane lia sobre a deusa Anet, que criou a humanidade à sua semelhança e depois criou os homens-feras a partir das bestas para servir a humanidade, assim como os elfos e anões que os cedeu à humanidade. E Akane vai até sua serva e segura sua coleira com desconforto. Mas finalmente Takumi e o grupo chegam à capital real em segurança graças às garotas que eram incríveis e eliminavam os monstros em segundos, assim como Kaede e Tsubaki. Ao chegarem na pousada, Papek comenta que estava pensando em oferecer ao rei algo semelhante à carruagem de Takumi, e segundo Godwin seria a melhor maneira de mostrar ao rei o seu talento excepcional, e como ele acreditava que era impossível criar algo até a conferência, em 5 dias ele sugere que criem ao retornar para Bolton, mas Takumi responde que era possível, mas precisaria de espaço e materiais, o que Papek se oferece para conseguir. Então em seguida, Takumi diz às meninas que iriam para a companhia Palon, que vendia servos, e como era de um amigo de Papek, eles podiam usar a edícula do jardim, que era bem espaçosa, além deles também providenciarem os materiais da carruagem, fazendo Sofia lembrar que o proprietário de Palon se chamava
chamava Burton e, segundo Mulan, ele era conhecido por ser confiável. Então, por esse motivo, as meninas sugerem que ele tente encontrar mais alguém para ajudá-lo em sua produção, já que ele tem se desgastado muito, o que era muito imprudente, mas Takumi diz que não estava cansado e Sofia responde que estarem indo para a companhia Palum era muita sorte, então não faria mal fazer uma consulta. Afinal, ela não podia ajudá-lo com a alquimia e Maria apenas podia costurar, e mesmo com ela dedicando sua vida para protegê-lo, seria inútil se ele não respeitasse sua própria saúde. E ao vê-las preocupadas, ele as agradece e concorda em falar com Burton, mas as meninas só queriam se fosse outra serva garota, deixando Takumi envergonhado. Então, no dia seguinte, enquanto Takumi falava com Burton sobre alguém que possa ajudá-lo com a alquimia e possua aptidão à magia, as meninas estavam no jardim. Ao descobrir que Kaede estava andando pelo prédio, Sofia vai procurá-la e um grito chama sua atenção, e ao segui-lo, ela se depara com a garota no chão, com Kaede tentando acalmá-la, e Sofia diz que ela não poderia sair por aí sozinha. E quando Reiva recebe a ajuda de Sofia para se levantar, ela fica maravilhada pela elfa e diz que estava tudo bem e apenas se assustou, e Sofia nota que o livro que a garota carregava era bem antigo, e ela explica que tinham muitos livros de magia nesse lugar, porém ninguém se interessava, principalmente por essa enciclopédia dos fundamentos da alquimia ao estilo Arnold. E apesar de dizerem que os círculos de alquimia eram antiquados, essa era a melhor maneira de aprender os conceitos de decomposição e recomposição. E depois delas se despedirem, Takumi encontra Sofia e pede que ela o acompanhe no encontro com a candidata. E essa candidata seria Reiva, que estava nervosa, mas feliz por ver Sofia. E depois das apresentações, Takumi começa a falar sobre o seu trabalho como produtor, enquanto Reiva estava aflita, com a possibilidade de falhar novamente. Se isso acontecer, não poderia fazer nada por sua família. Mas quando Takumi diz que ficaria feliz se ela tivesse interesse em alquimia, ele chama a atenção da menina, que logo fica desanimada ao lembrar do homem dizendo que não cuidaria dela até se tornar útil. E vendo sua aflição, Sofia diz que aparentemente ela estava aprendendo várias magias sozinha, além de ter um livro sobre alquimia que Takumi e Reiva dizem ser a enciclopédia dos fundamentos da alquimia ao estilo Arnold. E os dois ficam empolgados ao falarem sobre o livro, então Takumi decide entregar um círculo pra garota e pergunta se ela sabia para que servia, deixando Reiva aflita porque parecia o círculo de doces em espiral, mas sem mel de abelha. Ela até consulta seu livro em desespero porque tinha que dar o seu melhor mesmo que tenha que fingir, mas em lágrimas ela diz que não sabia e em sua cidade natal não usavam creme de leite fofo, e sim mel de abelha, e em sua mente ela diz que sabia que não ia conseguir novamente, mas Takumi vai até ela e diz que adoraria tê-la com ele, surpreendendo a menina, enquanto ele dizia que a queria como sua assistente, mas Reiva diz que não entendeu o seu círculo de alquimia, que não era parecido com os que conhecia para doces em espiral, e Takumi explica que na verdade ela tinha acertado e era um desses doces em espiral, mas cada região os combinava com coisas diferentes com a massa, e com certeza usar mel parecia delicioso, então gostaria de contar com ela, deixando Reiva emocionada, e ao prometer que faria o máximo que conseguir, eles firmam o contrato. E Takumi começa a explicar sobre seu pagamento, mas Reiva pergunta se ele poderia enviar tudo para sua família que morava em um vilarejo muito pobre, onde ela os deixou com algum dinheiro ao se tornar uma serva com dívidas, mas o dinheiro não iria durar para sempre e ela não queria que seu irmão mais novo viva na pobreza, e assim que consiga estudar, além de ter o desejo de ajudar a mãe a ter uma vida melhor. Mas Takumi diz que se enviar tudo, ela permaneceria como uma serva para sempre, mas Sofia sugere que aceitem o seu pedido, porque quando ela aprender mais técnicas, incluindo a alquimia, poderia ganhar a vida sozinha, e além disso, servir sobre seu mestre contratado para sempre pode ser uma forma de felicidade, principalmente quando se tem um mestre maravilhoso, deixando Takumi sem jeito. E em seguida, ele apresenta Reiva para as meninas,
que estavam extremamente empolgadas por terem uma novata tão fofa. Maria até faz uns comentários aí meio duvidosos sobre ela ser a empregada. Mas enfim, e Reiva sente que poderia se esforçar com eles. Mas enquanto isso, na Sidônia atual, o Papa decidiu ensinar uma lição um pouco dura ao reino de Barula, que não mudou sua resposta. Seu servo se prepara para reunir os cavaleiros, mas Elizabeth pede que o pai espere, já que não demoraria para a nação convocar os heróis, então seria melhor evitar ações precipitadas pelos próximos meses. E como não podiam deixar isso sem solução, ela sugere que usem o poder da fé, fazendo o Papa notar que ela queria usar os fiéis, mas Elizabeth o corrige. Afinal, não estariam os usando, e sim espalhando o boato de que alguém estava desrespeitando a Igreja da Luz Divina, o que incitaria a ira dos fiéis, e quando isso acontecer, o Esquadrão da Luz Divina iria agir. Reiva fica impressionada com o círculo de alquimia complexo que Takumi criou para fazer a estrutura da carruagem, e Takumi diz que em breve ela também conseguiria, afinal ela possuía a qualidade mais importante que um alquimista precisava, que seria a empolgação e o brilho nos olhos ao observar algo se formando, o que deixa Sofia feliz ao observá-los. Com a carruagem pronta, um homem se aproxima de Takumi e pergunta se aquela seria a carruagem dele, o que ele nega, afinal era um presente que criou para o rei, fazendo o homem admitir que Takumi era ainda melhor do que o falaram, fazendo Takumi questionar como ele sabia o seu nome, mas Papek e Godwin se aproximam dele surpresos ao verem o rei, que pede desculpas pela demora e se apresenta como Rei Lobos Barkula, deixando Takumi em choque, e o rei pede que ele não seja formal, afinal não era um encontro oficial, já que não queria deixá-los esperando em uma sala abafada por uma audiência com ele, apenas para aparecer com a procissão ostensiva de subordinados, o que seria sem graça. Mas deixando isso de lado, ele queria conhecer o alquimista famoso e agradecê-lo sem as formalidades, porque graças a ele a capital real conseguiu uma solução para o problema dos esgotos, e normalmente ele estaria organizando um grande banquete para ele, onde o concederia uma recompensa generosa e títulos de nobreza, mas teria o risco de terem uma interferência indesejada, então queria pedi-lo desculpas por isso, mas Takumi o agradece por mantê-lo fora da visão de Sidônia, e Lobos responde que proteger o povo era seu dever como rei, deixando Takumi aliviado por ele não parecer alguém que se deixava levar pelas aparências igual a Godwin. E depois de Takumi receber sua recompensa, eles saíram do castelo e o rei ordenou aos seus subordinados que não digam a ninguém que encontrou com alguém, e um de seus homens diz que quando começarem a exportar os dispositivos para outras nações, a influência de Takumi iria se espalhar, o que deixava o rei aflito, porque com certeza a Igreja da Luz Divina não ficaria quieta. E assim que retornaram para Bolton, Takumi comprou a casa que estava alugada, e ao conversar com Sofia e Maria, elas o dizem que não queriam receber nenhum salário, afinal estavam felizes com o que tinham, mas Takumi insiste, já que elas precisavam de uma poupança para o dia em que seus contratos terminassem, e Sofia diz que como elfa ela iria viver um pouco mais que ele, então planejava defender seu túmulo até o fim de sua vida, assim como Maria, que queria ser enterrada ao seu lado. Enquanto isso, na Sidônia atual, um servo entregava a Elizabeth o item mágico para purificar o esgoto em Bolton, o que ela achava herético, afinal eles estavam agindo sem medo da raiva de Annette, e o servo diz que na Igreja da Luz Divina alguns estavam falando que deviam arrancar o mal pela raiz sem nenhuma misericórdia, fazendo Elizabeth perceber que seria o Esquadrão da Luz Divina, e ela diz que não podiam tolerar aqueles que ameaçam a dignidade do Papa e da deusa Annette, então não faria mal cortarem a semente do desastre pela raiz. E voltamos a Reiva, que recebia sua licença da guilda de aventureiros, afinal ela queria aumentar suas estatísticas e mana, e Hans diz a Takumi que já estava na hora dele escolher um nome para o seu grupo, que se tornou um dos melhores da guild, mas Takumi diz que nunca se propôs a ser um aventureiro, apesar de ser uma boa ideia se conseguisse lutar um pouco mais na frente, e Baraki se propõe a ajudá-lo,
então dessa forma ele começa a treiná-lo. E enquanto ele arremessava Takumi, ele mandava ele escolher um nome, mas as ideias de Takumi eram péssimas. E Reiva fica apavorada porque o caminho para se tornar uma alquimista era muito árduo. E com isso ele retorna para casa todo arrebentado, onde pergunta se as meninas tinham ideias de algum nome, porque toda vez que ele sugeria algum, Baraki o arremessava para longe. E Maria sugere que se chamem Takumi e suas servas, ou melhor, banheiros, geladeiras, roupas íntimas e Takumi. Mas ele diz que com certeza seria jogado várias vezes, por isso deixando Maria decepcionada. E quando ele pergunta se Sofia tinha alguma ideia, ele fica em choque ao vê-la furiosa com Baraki por deixá-lo em trapos, mas Takumi diz que isso tinha sido bom, afinal conseguiu aumentar o status da sua intuição, evasão, controle corporal e artes marciais. Mas vamos a Sidônia 10 meses depois do presente de Takumi ao reino, onde um dos invocados criticava Yamato por continuar atacando sem recuar, o que não funcionaria em batalhas, fazendo Akane questionar se seu estilo funcionava. E ele responde que isso era lógico, afinal ele era o herói. Akane diz que eles também eram chamados dessa forma, e o garoto sugere que eles deixem isso de lado para irem em algum lugar sozinhos, o que Akane recusa, fazendo ele questionar se ela estava preocupada com sua servinha a observando, mas para piorar, ela estava agindo da mesma forma de antes de serem invocados, fazendo Akane lembrar que pelo menos naquela época ele ainda era decente. E ao retornar pro quarto, ela volta a ler sobre a deusa Net que criou as outras raças para servirem os humanos, porque a Igreja da Luz Divina pregava a supremacia humana, mas ela se lembra da conversa que teve com um comerciante viajante, que a disse sobre a Igreja da Criação, que ensinava que todas as raças eram filhos de Nolin, fazendo ela se perguntar qual era o papel deles que foram invocados por esta nação dominada pela Igreja da Luz Divina, apesar de dizerem que eles estavam ali pela paz mundial, mas ela sabia que eles queriam obrigá-los a fazer algo. E voltamos a Takumi, que entrega um anel de ativação de magia para Reiva, além de um cajado feito com Triantian ancião envolto em uma liga de Mithril. E Kaede admite que estava com inveja dessas armas legais, mas Takumi diz que também tinha uma pra ela. E aliás, Reiva o ajudou a criar, deixando Kaede empolgada. E ao retornarem pra guild, Takumi continua apanhando e Sofia entra em seu estado instrutora, corrigindo os seus erros, enquanto Baraki o arremessava pra todo lado, recusando os nomes de grupo que ele sugere. E depois do treino, Han sugere que Takumi pegue uma missão de escolta, já que o Presa de Leão estava fora, e além disso, o pedido veio da companhia Papek, e vendo a empolgação das meninas, ele não consegue recusar. E como ele ficaria fora por alguns dias, Hans pede que ele retorne com um nome para o grupo, e durante a viagem, Takumi descobre que na cidade que estavam indo tinha leite e seus derivados, o que deixa Takumi empolgado. E depois de Tsubaki acabar com a briga dos goblins e lobos, eles seguem viagem. E ao chegarem na outra cidade, todos provam um ensopado de creme. Com o anoitecer, as meninas ficam maravilhadas ao provarem queijo, enquanto Takumi lembrava que já fazia alguns meses que veio para esse mundo, apesar de parecer que se passaram anos. E esse sentimento nostálgico por comer queijo o fez perguntar se tinha arroz nesse lugar, e Maria responde que talvez estivesse na capital real, deixando Takumi decepcionado por não ter comprado. E as meninas ficam curiosas se ele estava com tanta vontade de comer arroz, o que ele confirma. E em seguida, Takumi pergunta pra Sofia se ela não tinha saudade da comida da sua cidade natal, ou se não pensou em retornar algum dia, já que fazia décadas que deixou sua terra. E Sofia responde que preferia o presente do que relembrar de sua cidade natal, porque durante 50 anos ela viveu sob essa maldição como um pássaro engaiolado. Mas ao fechar o contrato com ele, ela conseguiu uma nova vida, onde ficava imaginando que tipo de experiências a aguardavam, com todos uma sensação maravilhosa, porque ele a deu asas quando estava enjaulada, e por esse motivo apenas olhava para a vida que a esperava no futuro. E Maria diz que todos os dias ficava animada com o presente e o futuro, assim como Kaede, Reiva e Tsubaki, fazendo Takumi pensar que também começou a viver uma vida nova, então também recebeu asas. Embora essa pessoa
acreditava que o deus seria Nolin, fazendo ele ter uma ideia, e dessa forma ele pergunta o que as meninas achavam do grupo deles se chamarem Asas de Nolin. Afinal, cada um deles deu asas um ao outro, o que todas acham maravilhoso. Então, depois de concluir a missão, eles retornam para casa em Bolton, mas ao entrarem, eles são afetados por uma névoa com veneno de paralisia, e alguns homens encapuzados seguram as meninas, e quando um deles estava prestes a eliminar Takumi, Kaede atira algo para desarmá-lo, e com sua habilidade de corpo a corpo, Takumi derrota o malfeitor, e em seguida ele cura as meninas, deixando Maria curiosa sobre como ele não ficou paralisado, e Takumi responde que ele e Kaede tinham resistência a venenos, e em seguida Kaede os leva até o lado de fora, onde mostra os bandidos que encontrou, e como pensou que podiam ter mais alguns pela casa, ela entrou na dimensão móvel e os viu sendo atacados, e ao perceber que os bandidos estavam bem armados, Sofia nota que esse ataque foi planejado, então era melhor pedir a ajuda da guilde de aventureiros, e assim que Baraki os encontra, ele aconselha que Takumi relate imediatamente o ocorrido ao senhor local, porque provavelmente estavam lidando com o pior problema possível. No dia seguinte, Godwin diz a Takumi que descobriram que os invasores não eram ladrões e na verdade eles faziam parte do Esquadrão da Luz Divina e executavam quem julgam desafiar os ensinamentos da Igreja da Luz Divina, fazendo Takumi notar que eles foram enviados por Sidonia para eliminá-lo. E Godwin acreditava que o motivo seria o dispositivo mágico de purificação criado por ele para purificar os esgotos, porque anteriormente era necessário usarem a magia da luz para purificá-los, e os sacerdotes da luz divina e da criação se revezavam para isso, porém os sacerdotes da Igreja da Criação não cobravam nada, ao contrário dos sacerdotes de Sidonia, que exigiam uma alta quantia. Então, para eles, Takumi estava tirando sua fonte de renda principal, fazendo Takumi questionar se deveria se esconder em outra nação, o que Godwin nega, afinal seria mais seguro permanecer em Bolton, que continha muitos fiéis da Igreja da Criação, então poderiam protegê-lo. E Baraki comenta que o único problema seria quando ele estivesse se aventurando, mas Takumi responde que por conta da situação ele planejava parar de se aventurar por um tempo, o que Baraki nega, afinal o seu grupo era um dos 5 maiores da cidade, ele poderia contar com seu treinamento para enxotar esses bandidos. E depois da reunião, Takumi começa a lembrar do dia anterior, onde as meninas correram risco de vida por sua causa. Aí, na moral, vem fazer parte da nossa comunidade secreta, porque assim que chegarmos aos 50 mil inscritos, você vai desbloquear o seu poder lendário. E, aliás, bora de meta de curtida, porque eu acredito que a gente chega aí em 1k. Então já vai comentando, compartilhando bastante, porque assim que a gente bater, teremos um novo episódio. Então não vacila não, senão o Goku vai levar uma surra do Naruto. E com essa treta, podemos voltar ao anime. Ou eu vou invocar também a música aqui do Pane Maldito, Pane Maldito. Nossa, eu sou velho, hein? Enfim, anime. Ao chegarem na guild, Hans diz que colocar o nome da deusa em seu grupo era muito grandioso, mas ele gostava bastante. E o avisa que os rumores sobre o ataque contra ele se espalharam junto à ideia que havia uma grande recompensa por sua cabeça, então seria melhor ter cuidado. E em casa, Takumi diz às meninas que tinha chance de serem atacados novamente. E triste, ele pede desculpas, porque era a culpa dele, mas Sofia pede que ele pare com isso. E Maria pede pra ele levantar a cabeça, porque da próxima vez eles não iriam pegá-las desprevenidas. E Takumi diz que sabia que tinha Kaede e Tsubaki pra ajudar, mas ele se sentia mal com os cavaleiros ficando de vigia na mansão o tempo todo. Então pretendia criar um dispositivo mágico pra erguer uma barreira ao redor da casa, pra impedir a entrada de qualquer pessoa não registrada no sistema. Mas ainda precisava pensar em outro método pra quando saírem em missão. E Sofia sugere que procurem um atacante ou tanque que não seja um homem, o que todas as meninas concordam, e recomenda que ele procure alguém na companhia Mulan, afinal seria mais seguro ter alguém vinculado a um contrato mágico, porque os laços de confiança levavam tempo para serem forjados, mas as meninas dizem que confiavam nele mesmo sem contrato. E naquela noite, Sofia observava Takumi acordado em sua oficina, e no dia seguinte, Sofia se oferece
aparece para ajudar Takumi e Reiva, e Takumi pede que elas gravem o círculo de alquimia nas chapas de metal. E com o processo, Sofia pergunta se ele não dormiu na noite passada, e ele responde que estava pensando em contramedidas para o futuro. E ao verem Tsubaki e Kaede brincando com um boneco simulando um golem, Reiva questiona se os golems se enquadravam no domínio da alquimia, o que Takumi confirma, porém, o círculo mágico gravado em seus núcleos era muito complexo, e por esse motivo ainda não mexeu com isso, e Reiva diz que se tivessem golems, eles seriam perfeitos como atacantes ou tanques, o que Takumi concorda, porém, o seu nível atual de manipulação de mana não era alto o suficiente. Mas assim que ele termina o dispositivo mágico, a sua habilidade de manipulação de mana sobe pro nível máximo, e ele ganha a habilidade controle de feitiço, e se elevar essa habilidade, ele poderia tentar criar um núcleo de golem. E enquanto isso, em Sidonia, o Papa descobria que o Esquadrão da Luz Divina foi capturado antes de darem fim a eles mesmos, e provavelmente eles já descobriram que esse ataque foi conduzido pelos fiéis da Luz Divina. E Elizabeth sugerem que adie a negociação com o reino de Barkula para priorizarem o plano, e o mago diz que com relação ao círculo mágico na ruína, eles ainda não conseguiram analisá-lo, porém deve ser possível ativar a invocação se seguirem a explicação escrita nos tomos antigos, o que devia levar cerca de 2 ou 3 meses quando reunirem a mana necessária. Mas voltamos a Takumi, que falhava em tentar criar o núcleo do golem, fazendo Kaede questionar o motivo dele estar querendo tanto um golem. Afinal, já tinha ela, Tsubaki, Sofia, Maria e Reiva para protegerem a mansão. E Takumi responde que apesar disso, não sabiam como eles poderiam tentar se infiltrarem na casa, deixando Kaede curiosa se ele não conseguia domar um golem, chamando a atenção de Takumi, já que talvez fosse possível, e assim que ele fala com Sofia, ela o diz que existiam alguns golems de pedra na floresta próxima, além de alguns golems de ferro na antiga masmorra de Horas, chamando a atenção de Takumi por existirem masmorras, e Takumi decide enfrentar um golem de ferro da masmorra, mas Sofia responde que seria muito imprudente atacarem uma masmorra sem um tanque ou atacante, então em seguida eles vão até a planície rochosa, onde encontram um golem de pedra, e Sofia nota que deram sorte porque aquele deveria ser de classe guardião das ruínas, e para derrotá-lo, elas deveriam mirar na pedra mágica em seu peito, o que equivalia a eliminá-lo por completo. Mas Takumi diz que não queria eliminá-lo, e Sofia aconselha que deixem esse golem passar, afinal parecia mais perigoso do que pensou. Porém, Takumi decide enfrentá-lo, afinal, se for perigoso, significava que seria confiável como aliado. Ele vai pra cima do golem, deixando as meninas aflitas, e assim que se aproxima dele, o golem anda em sua direção. E as meninas se preparam para enfrentá-lo, mas Takumi pede que esperem, porque apesar de ser fraco, eles sentiam a conexão entre eles, fazendo Reiva admitir que Takumi era muito corajoso por se aproximar tanto do golem, quando na verdade ele estava tremendo de medo, mas ele não sentiu hostilidade vinda do golem, fazendo Takumi se questionar se o golem tinha alguma relação com Nolin, já que protegia alguma ruína, mas ele nota que o golem reagiu à bênção de Nolin, e com isso ele doma o golem, surpreendendo as meninas, e Takumi decide chamá-lo de Titan, e parecia que ele queria que ele lhe dê um novo corpo versátil, mas causaria um grande problema se o levasse para a cidade, mas o golem destrói o seu corpo principal com mais de 3 metros, ficando do tamanho de Kaede, que o acha muito fofo e pede que Takumi faça com que ele possa falar, o que Takumi concorda. E vamos a Sidonia vários meses depois do presente de Takumi, onde os heróis debochavam dos soldados que não tinham nenhuma chance contra eles, e Akane estava enojada pelo que eles tinham se tornado. E quanto a Takumi, ele estava deixando seus gostos pessoais o guiarem para criar o corpo de Titan, mas antes de sintetizá-lo, ele precisava acertar umas coisas. E ao reunir as meninas, ele diz que algumas pessoas estavam atrás dele, então se ficarem ao seu lado, elas estariam em perigo. E por esse motivo, ele planejava dissolver os seus contratos, porque seria melhor
elas se afastarem dele, deixando as meninas em choque. Sofia questiona desde quando ele começou a pensar sobre isso, e ele responde que desde o dia seguinte ao primeiro ataque, talvez isso seja o melhor para todos. E Reiva pergunta quem iria protegê-lo, e Takumi responde que felizmente conseguiu domar o Titan, e além disso, Kaede e Tsubaki eram seus pets, então continuariam com ele, mas queria que as três vivam em um lugar seguro, e claro que ele pagaria todo o salário delas, além de enviar uma quantia significativa para a família de Reiva, que estava com os olhos cheios de lágrimas. Mas Maria aponta sua lança contra ele e diz que se ele pretendia dissolver o contrato com elas, ele teria que passar por ela primeiro, e enquanto chorava, ela questionava o motivo dele sempre priorizá-las em vez de a si mesmo, e pergunta por que estava as deixando, e sem conseguir olhar para elas, ele responde que não queria colocá-las em perigo novamente, afinal elas eram preciosas para ele. E Maria questiona o motivo dele não as pedir para ficar e lutar ao seu lado, para superarem esse desafio juntos, se realmente eram preciosas, e o lembra que ele disse que eram as asas de Nolin, as asas um do outro, mas dessa forma ele perderia suas asas e não poderia mais voar. E ao cair de joelhos, ela pede desculpas pelas palavras duras, e Sofia diz que sabia que o motivo dele estar pedindo para elas irem embora seria por estar preocupado, mas ela queria que ele também entenda que essas palavras que disse por prezá-las era a coisa mais cruel que poderia falar, e ao se lembrar de quando as conheceu, Takumi começa a chorar e pede desculpas porque não entendia como elas realmente se sentiam, e apenas empurrou seus próprios sentimentos, e talvez seja por ainda ser imatura, e pergunta se realmente não tinha problema pedir que elas fiquem, deixando as meninas emocionadas, e Sofia diz que se o perigo estava se aproximando era mais uma razão para ele mantê-la ao seu lado, e além disso, seu coração e corpo já pertenciam a ele, e Maria diz que seu futuro também estava com ele, e Reiva estava decidida a aprender muito com Takumi, que estava emocionado porque as asas de Nolin realmente eram o melhor grupo. E depois desse momento emocionante, Takumi mostra o novo corpo de Titan, que diz que era incrível, deixando Kaede empolgado por ele estar conseguindo falar, e Takumi começa a falar empolgado sobre a composição do corpo, além de suas armas, mas o mais importante estava naquele depósito, e ao ativar, surge uma armadura gigante. Extremamente empolgado, Takumi diz para ele formar o Great Titan, que deixa Takumi emocionado com a fusão, e Reiva emocionada porque ele seria capaz de derrotar até mesmo um dragão. E enquanto isso, Nolin criticava o gosto de Takumi, mas uma garota a avisa que algo preocupante aconteceu, porque começou a ver traços da existência de Annette, mesmo sem que ela exista, e ela acreditava que era pela influência de muitos anos da fé da Igreja da Luz Divina, e Annette estava prestes a se tornar um espírito maligno, e como o Sacro Império de Sidonia estava por trás da invocação de heróis, logo aconteceria uma guerra de continentes, o que Nolin já esperava, porém não poderia interferir diretamente, fazendo a menina questionar se foi por esse motivo que ela criou o corpo daquele garoto e o deu uma bênção exagerada. E enquanto olhava para os heróis, Nolin dizia que agora tudo dependia de Takumi, e quanto a Elizabeth, ela observava o círculo mágico porque o momento estava se aproximando. E dessa forma finalizamos mais um episódio. Muito obrigado quem ficou até aqui, não esquece daquela mega moral com a sua curtida, inscrição e compartilhamento. Valeu e até a próxima!